está respondendo, né? Que coisa maravilhosa, irmãos. Vamos abrir aí em Lucas, capítulo 15, versos de 1 a 32. Lucas, capítulo 15, versos de 1 a 32. Vamos ler aí, como é intitulado às vezes nas Bíblias, né, a parábola do filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 32. A palavra diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Então, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música, a dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, obrigado por esta parábola, porque na verdade não é o filho pródigo, é o pai pródigo, Senhor. É um pai exagerado em amor. Nós queremos, Senhor, que essa palavra no Dia dos Pais fique no coração dos pais nesta noite especialmente, mas é uma palavra, Senhor, comum a todos os membros. Nós queremos entregá-la diante de Ti e que o Senhor possa aplicar esta palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vemos muitas vezes pregações pegando a parte do filho. Nós hoje vamos olhar no contexto do pai, vamos seguir, e é óbvio que é Dia dos Pais hoje. Eu quero trazer uma palavra especial para os pais, mas como eu falei na oração, serve para toda a igreja. Então, meus irmãos, aqui nós temos no capítulo 15, eu li essa parábola, mas nós temos 3 parábolas. Nós temos a primeira parábola que Jesus põe aqui: alguém que era dono de 100 ovelhas, uma se perdeu. E aí, o que ele diz? Ele vai até essa ovelha, deixa as 99. Mas antes, irmãos, no capítulo 15, aqui está o cerne de Jesus falar sobre essas parábolas, que
que está no verso 1 e 2. Cobradores de impostos e outros pecadores viam ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, meus irmãos, a diferença aqui é patente nesses dois grupos. Tem dois grupos aqui que Jesus está falando, e ele está endereçando essas parábolas exatamente para esses dois grupos. Um era formado por cobradores de impostos e outros pecadores. E o livro de Lucas é recheado dessas pessoas. Por exemplo, você não vai encontrar no livro, em outro evangelho, quando Jesus está ali no momento do batismo, você não vai encontrar o que diz em Lucas. Por exemplo, diz que Jesus estava orando. A oração vai estar ali constantemente sendo permeado no livro de Lucas, porque fala de humilhação, fala de dedicação. E também outra coisa muito importante que permeia o evangelho de Lucas são as pessoas que Jesus vai atrás, né, que são pessoas, como a gente conhece hoje em dia, personas não gratas. Então, são pessoas, como foi falado aqui pelos fariseus, que Jesus vai atrás, mas são, por exemplo, cobradores de impostos, aqui pecadores. Então, ele está sendo o quê? Ele está sendo censurado pelos escribas e fariseus porque está indo atrás dessas pessoas. Então, são esses dois grupos que estão ali. Um está censurando e o outro grupo está ouvindo. Você vai ver mais na frente, por exemplo, a parábola do publicano e ali do fariseu. E o fariseu vai falar assim: olha, eu oro 2 vezes, eu oro todos os dias, dou o dízimo 2 vezes, faço as minhas intercessões, não sou como esse aqui, publicano, né? E vai se comparando, sendo que ele está pertinho do altar. E o publicano, ele não consegue nem entrar na casa de Deus, ele fica lá no último banco, e ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno de estar na tua presença. E aqui, meus irmãos, é exatamente isso. Um grupo está censurando o que Jesus fala, e outro grupo está aproveitando e ouvindo a palavra do Senhor. Então, a diferença não para aí, irmãos. O primeiro grupo, apesar de ser mal visto, principalmente cobradores de impostos, que trabalhavam para Roma, e eram, em sua grande maioria, corruptos, como a gente vai ver lá na frente, Zaqueu, que era o maioral desses cobradores de impostos, se convertendo ao Senhor. Eles estavam ali para ouvir Jesus ensinar. Por outro lado, os escribas e fariseus, que eram respeitados pelo povo, condutores da religião judaica, estavam ali criticando a atitude de Jesus, pois mantinha contato e abertura com o primeiro grupo. Então, meus irmãos, sempre Jesus teve esses dois grupos aí. Um que estava ali e estava querendo ouvi-lo, e o outro estava censurando. É o tempo todo, e isso no Evangelho de Lucas não é diferente. Então, o Evangelho de Lucas é repleto desses embates do Senhor com os fariseus, escribas. Por quê? Porque Jesus, se interessava pelos que ninguém dava atenção e valor. Na primeira parábola, então, como eu estava falando, conhecida como parábola da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 ovelhas ali e vai atrás daquela que foi desgarrada, a única desgarrada. E, meus irmãos, uma coisa muito interessante: ao achá-la, faz uma festa para comemorar com grande alegria. Porque não é só uma alegria, é um júbilo. O que é um júbilo? É uma alegria tão grande que a pessoa não se contenta na alegria que está ali, ela não se cabe em si mesma. Ela sai pulando, ela sai gritando. É uma alegria que a pessoa não consegue conter. E esse que acha a ovelha perdida, pelo resgate dela, tem uma alegria tão grande que ele chama todo mundo para dar uma festa. E essa parábola Jesus fecha dando a razão de tê-la contado no 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E aqui Jesus está usando uma figura de linguagem, a ironia. Ele está sendo irônico com os fariseus que estão o quê? Estão falando que ele está se misturando com pecadores e cobradores de impostos. Já na segunda parábola,
há uma mulher que perde uma das 10 moedas de prata. A moeda de prata hoje seria o quê? Um dia de um trabalhador, de um jornaleiro, né, que tem uma jornada de trabalho. Eu não sei quanto é que uma pessoa que faz faxina cobra hoje. Alguém pode me ajudar? Vamos lá, vamos no leilão. 200, 250, quem dá mais? Vareia, né? 200 a 250. Portanto, essa moeda era mais ou menos isso aí. Então, a mulher tinha 10 moedas de prata e ela perde uma. E ela começa a ir atrás dessa moeda. Ela esquece as outras 9 e ela vai atrás dessa. E ela varre a casa, procura com diligência. E eu acho assim, isso aqui eu já estou inventando, tá? Que a pessoa pediu até oração no culto da quarta-feira. E aí ela vai, pede, né, para as amigas e tal, e ali, e o que acontece? Acontece que quando ela acha essa moeda, depois de um tempão procurando, o que ela faz? Junta as vizinhas, né, e fala: achei a minha dracma perdida, e venham se alegrar comigo. Dá uma festa por causa dessa dracma. Ela gasta, talvez, as 9 outras para dar a festa ali e se alegrar, porque ela achou a dracma perdida. Uma só, ela deu um valor muito grande. Jesus fecha agora essa parábola, essa segunda parábola, falando o seguinte, no verso 10, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Portanto, o seu Aguinaldo, quando se arrepende, confessa o nome do Senhor, há festa no céu, irmãos, por um pecador que se arrepende. Irmãos, está claro que Jesus está usando de ironia com relação aos escribas e fariseus, como eu disse, que se julgavam justos, que se julgavam, né, não pecadores, como os publicanos, e as outras pessoas que andavam ouvindo Jesus ali. E Jesus dava atenção, né, pessoas que eram, como eu falei, pessoas para os fariseus e para os escribas, pessoas não puras, indignas de serem amadas pelo Senhor. Mas a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer, de uma forma muito direta, que todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 23, pois todos pecaram, inclusive publicanos e pecadores, e não alcança o padrão da glória de Deus. Tem outra tradução que fala, estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados da presença de Deus. Porque o pecado afasta o homem do Senhor. Tem um texto de Isaías 59, versos 1 e 2, que diz que Deus não está com os seus ouvidos agravados para não poder ouvir as orações, nem o seu braço encurtado para não poder salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É como, esse texto é como se estivesse falando, tem um fosso intransponível, que não pode ter ligação por causa do fator pecado. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala que todos pecaram, inclusive publicanos e pecadores. Todos estão debaixo do pecado. No capítulo 3, verso 1 da carta de Paulo aos Romanos, que é um tratado espetacular, ele vai falar que os judeus têm uma vantagem sobre os gentios, somos nós, goiano, paraibano, baiano e tudo que você pensar, você pode colocar aí. Qual é a vantagem? Que os oráculos do Senhor foram manifestos para os judeus, a lei foi dada para os judeus. Mas a lei, ela não salva, é como se fosse você ir no médico, você não, vou falar outra pessoa ir ao médico e o médico falar, você está em estágio terminal. E a pessoa fala, mas o que eu vou fazer agora? Qual o remédio? Aí procura o Luiz Paulo, a Iúlia, né? A Débora, a Mafê, que está entrando agora também, já está, né, nessa pegada, e vai perguntar, e o que eu faço? E eles vão dizer assim, nós não temos o que fazer, os dias estão contados. A lei mostra o pecado e também mostra quem pode livrar do pecado, que é Jesus. Então, Jesus, através da obra dele, pela fé, a epístola de Paulo aos Romanos, vai falar que é dessa forma que eu sou salvo, não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez por mim. Então, quando eu leio a carta de Paulo aos Romanos, eu vou estar recebendo uma resposta por uma pergunta, como o homem pode ser salvo? A
através da fé, no capítulo 1, versos 16 e 17. O meu justo será justificado pela fé. Meus irmãos, então é notório aqui que o Senhor Jesus está atrás de pecadores arrependidos. O evangelho é muito simples, ou seja, Deus ama o homem e vai atrás dele, que é pecador, que está morto, como o apóstolo Paulo diz, capítulo 2, verso 1, em seus delitos e pecados. A palavra delito significa que está inclinado para o pecado. Ora, se eu jogar algo para cima, ele vai descer, esse algo. Por quê? Porque tem a força peso, que não é força de contato, e é voltado para o centro da terra. Então, tudo que eu jogo para cima, a tendência é descer. Pois nós também estamos inclinados para o pecado através da iniquidade, estamos entortados existencialmente. Mas também nós podemos pecar por escolha. Eu posso escolher, e a palavra pecado significa errar o alvo. Eu vou errar o alvo. Então eu estou morto nos meus delitos e pecados. Você já foi num sepultamento? Você pode gritar, eu já vi gente gritando no ouvido do morto, falando, você foi um péssimo pai, e o morto está do mesmo jeito, porque ele está morto. A outra falar assim, não vai embora, a minha vida acabou, e o morto inerte, porque ele está morto, ele não tem reação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nesse fosso que não tinha como atravessar. Mas diz também o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, que Jesus ele se torna essa ponte de ligação entre Deus e o homem, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Os pecadores arrependidos, a palavra é arrependimento, ou seja, cai na real, como esse filho pródigo, cai na real, pequei contra o céu, porque o pecado primeiro é contra Deus, e pequei contra o meu pai, eu vou lá pedir perdão. É isso, o arrependimento. Irmãos, Jesus está atrás aí, não só naquela época, é hoje também, atrás de pecadores arrependidos. Não de pecadores que se dizem arrependidos, que vivem a se justificar como escribas e fariseus. O Evangelho de Lucas é repleto de exemplos da ação de Deus em favor de pessoas que são escanteadas pela religião oficial e que encontram atenção e recepção verdadeira nas palavras e ações do Senhor Jesus, seguidas de arrependimento. Porque não vai adiantar a pessoa estar na igreja e não ser de Deus. Ela pode estar na igreja porque o pai vem, porque a mãe vem, ou porque os antepassados vieram, mas a salvação é individual e é uma obra espetacular, uma obra de mudança interna, que muda uma pessoa que está cega e morta numa pessoa viva, que vê o Senhor e contempla o seu amor e quer segui-lo, e andar com Ele a partir de agora. E esse andar não é só agora, é para toda a eternidade. O túmulo não sepulta a relação do homem com Deus, mas vai dar o que? Uma nova dimensão dessa vida com o Senhor, que o apóstolo Paulo disse, nós vamos ter até um corpo espiritual, um corpo que não vai ter doença, um corpo que não vai ter pecado, e um corpo que vai ter alegria plena. Quem não quer isso? Mas, irmãos, isso não depende de nós, depende do Senhor. E o Evangelho de Lucas é repleto disso. Jesus trazendo palavras, pessoas se arrependendo. Por exemplo, um ladrão como ali Zaqueu, ele diz, ou seja, quando ele se converte, olha, eu vou restituir aquilo que eu roubei 4 vezes mais. O Evangelho, irmãos, é a história do amor de Deus por meio de sua misericórdia, graça e ação sacrificial em busca do pecador arrependido. Os pais, se eu perguntasse agora, eu não vou pedir para levantar a sua mão, você daria o seu filho, pode ser pequeno, pode ser grande, filho grande ou pequeno, você daria para morrer por uma pessoa que está lá na Papuda? Falar assim, olha, se você entregar o seu filho, essa pessoa vai ser livre da condenação dela, não importa quantos anos ela pegou de xadrez. Se você for uma pessoa normal, você não faria isso. Mas, meus irmãos, a gente não está falando aqui de uma pessoa normal, a gente está falando de Deus. Por que eu digo que é um Deus pródigo? É a mesma coisa que usou Timothy Keller, que ele fala sobre o Deus pródigo. A palavra pródigo significa, pode ser exagerada, pode ser gastador. No caso aqui, esse aqui que gastou tudo na dissolução da vida. Mas esse Deus pródigo é um Deus que nós não merecíamos e ele é exagerado em amor. Mas o amor bíblico não é o que se fala, é o que se faz. E ele diz lá, aos Filipenses, foi até a morte, morte de cruz.
a morte mais vexatória. Esse é o Evangelho, é a história do amor de Deus por meio de sua misericórdia, graça e ação sacrificial em busca do pecador arrependido. A pessoa que encontra o Senhor e se joga aos seus pés. E quando este pecador é encontrado, há grande alegria no céu, irmãos. E basta uma dracma, basta uma ovelha. Irmãos, essas parábolas não estão dizendo que o pastor da ovelha é negligente, está mostrando a ação do amor de Deus, que é tão grande que ele é capaz de fazer qualquer coisa para ir atrás de um pecador. Agora o Senhor, ainda no mesmo assunto, agora entrando na terceira parábola, que é o nosso foco, mas de forma mais aprofundada, nessa terceira parábola vai mostrar desse amor, e nós vamos focar nesse amor de Deus. É interessante analisá-lo, porque esquadrinha o coração e as ações de três personagens: o pai, o seu filho mais velho e o filho mais novo. Mas o foco aqui hoje é o quê? Nas atitudes inusitadas desse pai, que é totalmente fora do eixo da cultura da época. E este é o terreno onde nós vamos andar agora. Então eu quero, agora nesse primeiro ponto, o entendimento cultural. Primeira pergunta que eu faço para entender melhor essa parábola: como era a posse de uma herança nessa época? Era normal se dar uma posse antecipada da herança, como fez o pai em relação aos seus filhos, ainda em vida, nos tempos de Jesus? Irmãos, tem um estudioso, um missionário que foi missionário 40 anos no Oriente Médio, já morreu há bastante tempo, chamado Kenneth Bailey. Ele tem um livro que fala as parábolas de Lucas. E Bailey diz que era incomum, mas não era impossível isso acontecer, mas era muito difícil. Por que era incomum? Isso poderia acontecer como iniciativa por parte do pai quando envelhecia e queria... Louva a Deus por você, viu, Dido? Você já ouviu o que eu estou ouvindo. Então, quando ele envelhecia, antes de morrer, ele fazia isso. E ele queria fazer uma partilha em vida para evitar conflitos. Isso é muito importante. Porém, no caso do filho mais novo, a iniciativa não partiu do pai, partiu dele. É como se o pai, para o filho mais novo, estivesse morrendo. Ele sepulta o pai nessa atitude. A atitude, irmãos, era mal vista, pois é como se o filho estivesse rompendo e envergonhando a honra da família diante do povo judeu, de toda a sociedade. Além de não dar continuidade à descendência do pai, terra era sinônimo de identidade, ele estava quebrando a aliança do povo, a aliança da sua família e a manutenção do povo de Israel. Ainda mais, irmãos, depois ele diz no texto, ele junta tudo o que recebeu e partiu. O que isso significa? No original, juntar tudo significa que o filho mais novo pegou os pertences do pai e vendeu e transformou em dinheiro. Então ele vende tudo rapidamente, o mais rápido que ele pode, porque ele quer se afastar do pai e da presença da família. Ele apura a sua parte na herança em grana, em dinheiro, e depois ele agiu de uma forma ainda mais grave, porque ele se afasta do pai para uma terra distante e vai viver longe da família e dos parentes e do seu povo para uma terra longínqua. Ali ele gasta tudo com os prazeres dissolutos. Como nós vemos depois o filho mais velho reclamando que ele tinha gastado tudo com prostituta. Vocês estão vendo a gravidade da atitude? E o pai faz o quê? Entrega a herança e divide a herança em vida. E o filho mais novo pega essa herança e vende e vai embora para uma terra distante fazer a sua vida longe da presença do pai. Foi uma atitude gravíssima. A segunda pergunta que eu faço para o entendimento cultural: o que significa quando o texto afirma que o pai pediu depressa aos seus servos para que vestissem o filho pródigo com a melhor roupa da casa, que fosse posto no seu dedo um anel e que calçassem sandálias nos seus pés? E, irmãos, aqui fala depressa. O pai não espera nem o filho chegar direito. É interessante porque ele olha o filho de longe e o pai que corre, não é o filho, porque o filho está com medo do que o pai vai falar. E o filho está pensando: pai, pequei contra o céu e contra
o Senhor: não quero que o Senhor me considere nem filho, mas como um empregado, para pelo menos eu comer bem e ter onde ficar. Porque, irmãos, aqui fala, nesse texto, não retrata muito bem, aqui não é vagem, é alfarroba. Eu passei em Israel, quando eu comi isso aqui, é horrível. Eu não sei se você gosta de comer banana verde. Já comeu banana verde? Um monte de banana aí, ainda bem que é madura. Banana verde é horrível, porque fica embotando os dentes, pegando aquele negócio nos dentes, né? É horrível. É exatamente essa alfarroba, é horrível. Você come e ela não digere direito, fica pesado no estômago. Eu comi só um pouquinho, só para ver o que é que o filho pródigo passou. Então, meus irmãos, vamos responder essa aqui, a questão quando o pai chega, coloca uma veste especial nele, a melhor veste da casa, coloca anel no dedo, que tinha o sinete dele, inclusive para comprar, ele podia comprar com esse sinete no dedo, e também ele coloca sandálias, né? Sandálias nos pés do filho, que então ele estava aos trapos, estava cheirando porcos, que eu vou falar sobre isso também, e ele estava faminto. Então tudo isso está nesse contexto, e ele espera que o pai trate ele como um empregado, mas isso não é o que acontece. O Bailey também, ele afirma que essa roupa provavelmente era uma veste reservada para ocasiões especiais, talvez a melhor veste do pai dele. O pai pega a roupa dele e dá para o filho que não merece. E ele pega e ele veste essa roupa especial de festa, ele veste no seu filho e faz uma declaração pública de que ele voltava a ocupar seu lugar na casa. Gente, isso é muito emocionante, muito profundo. E ele diz aqui, ou seja, que a sua dignidade com essa atitude e honra estavam restauradas. Lembre-se que o filho se arrependeu. Lembrando que o filho deve ter chegado sujo, cheirando a porcos, magérrimo e vestido de trapos, se tivesse roupa. O pai, portanto, troca a sua vergonha e desonra, causada pelo pecado, por vestes de honra providenciadas pela sua graça. E aqui, meus irmãos, lembrando outra coisa, o animal porco, na dietética judaica, na chamada kosher, é repugnante, não se come porco, pois ele foi não somente cuidar de porcos, ele comeu a comida de porco. Mas o pai não olhou para isso, não olhou se ele estava cheirando a porco, não olhou se ele estava sujo, não olhou o que ele fez. Irmãos, tem uma coisa espetacular na Bíblia: quando há arrependimento, o coração de Deus, eu vou usar um termo humano aqui, ele se derrete. Eu falei semana passada aqui numa judia que foi alvo de Hitler no campo de concentração, perdeu a família, chamada Corrie ten Boom. E ela foi sobrevivente. E ela fala que, como diz ali no Antigo Testamento, que Deus lança no mar do esquecimento o nosso pecado quando nos arrependemos. E ela diz que Deus põe uma placa no limiar da entrada desse lago: proibido pescar. Nós lembramos de pecados confessados, Deus não se lembra. Às vezes nós estamos carregando um fardo muito grande, porque nós não entendemos que o amor de Deus é exagerado para quem é arrependido de verdade. E o pai, irmãos, ele faz o quê? Recebe esse filho e põe a veste principal da sua casa nele. Mas tem outra coisa, não só as vestes. Além disso, o pai pediu depressa, a palavra diz depressa, rápido. O pai pediu depressa para que fosse posto no seu dedo o anel. O anel, na antiguidade, representava a identidade. De que família que você é? Você é filho de quem? Tinha esse anel. Ainda mais as famílias abastadas. E de direito, de representar a família ou uma autoridade pública ser representada. Foi o que aconteceu com José, que ele recebeu o anel de Faraó. Quando o Faraó dá esse anel para José com o sinete dele, falou:
faz o que quiser, você tem minha autoridade. É o famoso aquele cheque da Caixa, que meu pai assinava e falava, compra lá o que você quer. Eu ia lá e comprava. É o cheque da Caixa assinado em branco e você vai lá e preenche esse cheque. É mais ou menos isso, o pessoal das antigas aí sabe do que eu estou falando. O anel na antiguidade tinha isso, irmãos. Então o faraó pega a maior nação do mundo, a nação mais poderosa, o faraó, o rei do Egito, dá para José a autoridade. Detalhe, José sai da prisão. E sem ter feito nada. Representando a autoridade delegada do monarca para governar o Egito e desempenhar todas as relações diplomáticas com outros povos. Está lá em Gênesis 41, 42. Outro exemplo no Antigo Testamento que está assim, ó. Você que lê a Bíblia deve estar assim, estou lembrando. Lembre-se que eu só tenho aqui pouco tempo para falar. Outro exemplo no Antigo Testamento foi de Mordecai. Aliás, tem cantina que é Mordecai, né? Você morde e cai. Né? Que recebeu, era uma cantina de um seminário que eu ensinava, era Mordecai o nome da cantina. Você morde e cai. Que recebeu o anel de Assuero-Xerxes, que reinou de 486 a 465, que foi aquela história toda de Esther ali. E ele recebe de Assuero-Xerxes esse anel para administrar em seu nome o Império Persa. Está lá em Esther 8:2. Portanto, quando o pai pede, voltando para a parábola, que coloque um anel no dedo do seu filho, simbolizava assim que a sua autoridade de filho sobre os bens do seu pai e como representante da família estavam restaurados diante da sociedade. Mas, irmãos, tem uma terceira coisa, que a bênção do Senhor enriquece, não traz desgosto. Por fim, há a colocação de sandálias em seus pés. Quem andava normalmente descalço era servo, escravo, pobres, mas filho não andava descalço. O pai está dizendo que agora você foi restaurado como filho e você tem a liberdade de andar, você é livre, você não é escravo, você não é servo. Então, enquanto o filho mais novo se arrependeu e mais novo voltar à casa do pai, pedir-lhe para trabalhar descalço, sem honra e os privilégios de um filho, o pai não aceitou e mandou que lhe calçassem com as sandálias da liberdade. Está vendo, irmãos, tudo que está nessa parábola? Terceira pergunta, o que significa matar um novilho gordo, fazer um banquete e celebrar? Vamos agora para a parte agora que o pai mata um novilho gordo, muito gordo, que estava sendo cevado ali para situações especiais. A alimentação comum em Israel na época de Jesus, irmãos, não tinha carne não. O pessoal que gosta de uma picanha, ou então língua de boi, que eu soube hoje que é melhor do que picanha, agora tem que saber preparar. Na época de Jesus, a alimentação era composta de pão, esse pão sírio que a gente vê, azeite, frutas, legumes e algumas regiões peixe, se fossem regiões praianas. Não era assim comum comer carne de novilho. Então este novilho era cevado, preparado para ocasiões especialíssimas. Segundo Bailey também, este animal alimentava não só a família. E a família, irmãos, não é igual hoje que a pessoa tem um filho, dois, a pessoa tinha 10, tinha 15, talvez você faça parte de uma família que tinha 20 filhos. A família da minha mãe, do meu pai, é filho demais, irmãos. Eu ficava pensando assim, minha mãe me contando as histórias, eu falava, para vestir esse povo, meu Deus do céu, comer, já imaginou? Então, este novilho, ele não alimentava só uma família, ele alimentava uma aldeia toda. Era uma alimentação festiva. E Bailey diz que esse alimento era para toda uma aldeia. A vergonha em Israel, irmão, era pública, todo mundo sabia que o pai foi desonrado pelo filho mais novo, que considerou ele morto. Então, esse banquete também que o pai estava fazendo era público, para dizer, o meu filho foi restaurado. Então, todos vinham e se alegravam com o pai, a não ser o invejoso do Salmo 73, que eu falei. Então, todos vinham, e era conhecimento de todos, e o banquete era servido para proclamar, no caso aqui, o retorno do filho, que estava morto espiritualmente,
longe do seu povo e de sua família, mas que agora foi resgatado pelo braço do Senhor, do pai dele, e reconduzido à sua condição inicial. O pai estava muito alegre, e o que eu falei era uma alegria tão grande que era incontida nele. Ele tinha que falar para todo mundo, ele tinha que dar comida para todo mundo, ele tinha que gastar, porque o filho estava morto e agora voltou à vida, o filho estava perdido e foi achado. Por isso, irmãos, ele promoveu esse grande banquete efusivo. Irmão, judeu sabe fazer barulho, viu? Não é só nordestino, não. Efusivo, regado por músicas, dança, vinho do bom, né? Isso aqui não é suco de uva, não, irmãos. É vinho, e não é sangue de boi, não, é vinho bom. É o vinho melhor que tinha na casa, era servido e a pessoa ia tomando um cálice, dois, daqui a pouco começava a dançar, o esqueleto mexia, né? Ia cantando e o barulho estava ali. Era um banquete regado a muita comida, muita música, muita dança, muito vinho e, portanto, irmãos, barulho grande. Irmãos, tudo isso, eu não vou falar dos filhos, mas quando o filho mais velho chega, a coisa, ele ouve o barulho, sabe o que aconteceu e ele vai ficar contra o pai, porque ele pegou a inveja do Salmo 73. Ele falou, tudo isso era para mim, mas o Senhor está fazendo para alguém que gastou tudo, que o Senhor tinha, que te desonrou, mas o Senhor está fazendo isso para ele. Irmãos, conclusão dessa parábola aqui, das três. As três parábolas, irmãos, tratam do mesmo assunto, o exagerado amor de Deus pelos pecadores arrependidos. É o tema. Deus é exagerado em amor. E Ele vai fazer o que for necessário para ir atrás da dracma perdida dele. O filho que estava morto e agora revive e foi resgatado, ele dá uma grande festa e tem festa no céu. Logicamente, também Jesus estava mostrando que não havia amor no coração dos escribas e fariseus que eram retratados na última parábola pelo filho mais velho, que reclamou. Este, além de desonrar o pai, não querendo participar da festa, o cobrou pelo, segundo ele, esforço em trabalhar, obedecer a ele durante todos os anos de vida. Ele julgou que o amor do pai estava ligado às suas obras de bondade. É verdade que o filho mais novo também, num primeiro momento, não amava o pai. As suas obras mostram isso. O que ele fez, nós já falamos aqui na mensagem. Porém, depois de chegar ao fundo do poço, ao invés dele reclamar, ele volta, se arrepende, inclusive se sujando, né, de imundícia dos porcos, comendo como estes, as alfarrobas, cai em si, se arrepende verdadeiramente e volta. E este arrependimento o moveu a voltar, não se julgar digno de ser chamado filho, de não pedir nada para o pai, a não ser o seu perdão. O amor do pai é extravagante, ao ponto de vesti-lo com vestes de honra, depois de preparar um banquete de júbilo. A parábola deixa claro que ninguém em si ama a Deus, irmãos, ninguém, até que Deus, por amor, toma a iniciativa de ir atrás do pecador, como um pai que viu o filho voltando aos trapos, o coração dele se quebranta e ele vai correndo. Ele, ao invés de julgar, ele beija esse filho, abraça, chama todo mundo e começa a mandar os serviçais dele. Depressa, põe a roupa nesse rapaz, dá um banho nele, põe o anel no dedo, põe as sandálias da liberdade nele. Ele é o meu filho, ele estava perdido, foi achado. O filho não deixou de ser filho para o pai. O amor do pai é extravagante. E ele faz tudo isso. E a parábola deixa claro que ninguém em si ama a Deus, até que este, por amor, tome a iniciativa de ir atrás do pecador, ter paciência, esperando o seu arrependimento. Essa é a parábola, irmãos. A pergunta é, o que esta parábola do filho desperdiçador tem a ver com o dia dos pais? Na verdade, precisamos mudar o título e reformular a pergunta. O personagem principal da parábola não é o filho mais novo, mas o pai. Por isso podemos agora perguntar assim, o que esta parábola do pai exagerado em amor tem a ver com o dia dos pais? O elo entre o pai perfeito e o pai humano está na misericórdia.
essa misericórdia que tem no coração de Deus. A atitude de amor do Pai perfeito não desmerece a correção, o confronto, os limites e o exemplo de que precisamos demonstrar diariamente. Mas todos esses desafios devem ser exercidos através do amor verdadeiro e da misericórdia. Vamos a algumas relações entre o amor do Pai e o Dia dos Pais como aplicações, algumas. Eu não vou falar quantas para você não ficar preocupado, mas vai ser rápido. Devemos glorificar porque Deus, como nosso Pai, nos perdoou. Precisamos ter um coração perdoador também como pais. Segunda coisa, devemos glorificar a Deus porque temos um modelo de pai perfeito a seguir. Eu vejo muita gente, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai é assim. Deus é perfeito. Tudo que você pode olhar de perfeição está no Senhor. Por isso, como pais, precisamos nos voltar para essa verdade todos os dias, principalmente quando temos que corrigir. Vamos ter que corrigir. O pai que retém a vara aborrece seu filho, mas que o ama cedo disciplina. Às vezes você corrige o filho e dá vontade de chorar junto com o filho, mas você sabe que você é um pai amoroso, que o filho tem que ser corrigido porque ele precisa ser um cidadão de bem. E precisa aprender aquela lição. Terceira coisa, devemos glorificar a Deus porque não somos pais perfeitos, mas não nos acomodar na incredulidade ou na ira ao exercermos o desafio da paternidade. Eu não vou conseguir, esse menino me dá muito trabalho. Ou então, esse menino merece couro, e desce o couro nele. Dê couro, mas depois abrace. Quarta coisa que aprendemos com esse pai, devemos glorificar a Deus e buscá-lo em oração sempre, para nos parecermos mais com o Senhor, para exercer a nossa paternidade. Nós temos que orar todos os dias. O filho pode ser grande, pequeno. Senhor, eu quero me parecer contigo como pai. Outra coisa importante, devemos glorificar a Deus ao aprender com Ele, a dar condições para que nossos filhos possam decidir e escolher nas diversas fases de suas vidas. Os filhos vão sair de casa. Boa notícia? E se você não ajudar os filhos a decidirem, a serem homens ou mulheres, eles vão ser constantemente ligados a você, imaturos, sem saber fazer o que devem fazer, porque a idade biológica não corresponde à idade do coração dele. Devemos glorificar a Deus e aprender com Deus a dar condições. O filho queria ir embora, o pai tentou, imagine, de todas as formas. Então, ok, pode ir, mas o pai sabia que isso ia durar pouco. Nós temos que ajudar os nossos filhos a terem maturidade para decidir, a assumir as responsabilidades, tanto do lado bom como do lado ruim, escolher nas diversas fases da vida, principalmente naquelas que terão maiores consequências. O Deus a quem servir, a profissão a que seguir e com quem vou constituir família. A pessoa tem que aprender a decidir e aprender que a vida exige decisões. Teve um dia desse eu brincando com meu neto, eu só estava perdendo, eu falei, deixa eu começar a ganhar aqui. Como diria o meu professor de mecânica dos sólidos 1, Galeguinho tem que aprender a tirar um 0, ele me deu logo 2, porque a vida não é só 10. 2 zeros que eu tirei na minha vida foi com aquele professor. Eu ia falar outra coisa. E ele lá com o fone dele, e a gente lá, 6 horas de prova, com aquelas treliças malditas, lá para fazer conta, e tinha que dar a força resultante igual a 0, e o cara foi reclamar, professor, eu só mudei o sinal aqui, o vetor aqui. Meu filho, isso aqui cairia a obra todinha na cabeça do mestre de obra. Só esse sinalzinho aqui que você falou. Toma 0, Galeguinho. Devemos glorificar a Deus pelo privilégio de sermos chamados pelo Senhor a fim de orientar e educar os nossos filhos nas Escrituras. Precisamos, para isso, andarmos com o Senhor e inculcarmos a sua vontade no coração e na mente dos nossos filhos. A gente falou hoje de manhã sobre inculcar. Outra, falei que ia demorar um pouco. Devemos glorificar a Deus, caramba, muita coisa, hein?
Devemos glorificar a Deus pelo privilégio de sermos imitadores de Deus na criação e formação de nossos filhos e não sucumbir diante do grande desafio. Lembrar que Deus quem nos chamou para esta tarefa e, por isso, devemos depender dele em tudo, não deixando de caminhar, cair, voltar, aprender, respirar, buscar forças e seguir em frente. Com esse menino e essa menina. Penúltima. Hoje é dia de glorificarmos a Deus também, mesmo que não tenhamos o Pai terreno, mas porque temos um Pai eterno e profundamente exagerado em amor. Deus está conosco o tempo todo e Ele não vai morrer. E por último, irmãos, dá para ouvir um aleluia aí? Ah, bom, irmãos, isso aí você tem que ser sincero, né? Devemos glorificar a Deus e sermos seus imitadores como pais e que possamos influenciar nossos filhos para que sejam também imitadores de Deus por nosso intermédio também. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E hoje eu achei muito bonito, o irmão me procurou e falou, você falou da minha vida com meu pai, que eu ia para a roça com ele, eu caminhava, eu comecei a andar de bicicleta porque ele andava de bicicleta, eu ia para o culto porque ele ia para o culto, eu evangelizava porque ele evangelizava, eu orava porque ele orava, ele foi seguindo. É isso, irmãos, é o que nós temos que fazer com os nossos filhos, o nosso exemplo de andar com esse pai exagerado em amor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nesta noite por esta parábola. Olhamos, Senhor, pelo ângulo do pai, que é o Senhor. Esse pastor maravilhoso que é capaz de ir atrás de uma ovelha, custe o que custar, doa o que doer, e também aquela mulher que perde uma dracma, e tinha 10, mas a dracma, Senhor, não é um número, é a dracma daquela mulher, é a tua dracma, Senhor. Talvez para a sociedade a gente não valha muita coisa, mas para o Senhor a gente vale. Louvado seja o teu nome, que o Senhor deixou a tua glória, se rebaixou, não julgou como usurpação o ser igual ao Senhor. O Senhor desce da sua glória, se humilha, se rebaixa, nasce no ventre de um adolescente que ninguém conhecia. Senhor, no lugar de, ó Deus, de animais, que não tinha lugar para o Senhor nascer, o dono de tudo não tinha lugar para nascer. E o Senhor nasce no meio dos animais, ali numa estrebaria, Senhor. E o Senhor nasce porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Senhor vive, e o Senhor vai até a morte e cruz, porque o Senhor estava atrás da dracma perdida, o Senhor estava atrás da ovelha perdida, o Senhor estava atrás do filho perdido, que éramos nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós, como pais também, nos banha com esse amor e com essa graça, com o discernimento que só o Senhor pode nos dar. Nós queremos orar nesta noite e te agradecer no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O Pai profundamente exagerado, irmãos. Essa é a parábola. Que Deus seja glorificado. Nós vamos devolver no altar do Senhor os dízimos e as ofertas nesta noite. Vamos estar cantando e adorando ao Senhor. Porque, irmãos, o nosso pastor é o nosso protetor e cuidador das nossas vidas. Não sabemos quantos anos vamos andar aqui, mas enquanto andarmos, Ele vai estar nos dando trabalho, vai estar nos dando calçado, vestimenta. Irmãos, como é bom ter um lugar para dormir, ter a comida, mas isso tudo vem do Senhor e nós glorificamos nesta noite. Nós vamos fazer isso com alegria nesta noite, porque o Senhor é o nosso pastor.